Senhor Jesus, seja honrado, glorificado, exaltado nessa noite. Toda glória e toda honra ao Senhor só a Ti pertence, Pai. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Jesus entra em nossa vida, querido, e faz um milagre, e nos convida para algo novo. Pois esse é o propósito de Deus em nossas vidas: entrar em nossas vidas, provocar um milagre no nosso coração e mudar a nossa perspectiva, o cenário da nossa visão. Tirar um cenário de decadência, tirar a visão de desistência e colocar em mim e você um potencial, uma condição de Deus para vencermos e acreditarmos naquilo que Deus diz. Irmão, não é naquilo que a circunstância diz, não é naquilo que o problema diz, é naquilo que Deus diz. Não é naquilo que as pessoas incrédulas dizem, não é naquilo que o problema diz, mas é naquilo que Deus diz. Mesmo quando não há possibilidades diante dos teus olhos, é naquilo que Deus diz, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. Amém? Jesus está anunciando o Evangelho. Se você perceber, começo do Evangelho de Lucas, Mateus, de Marcos, Jesus convida Pedro para lançar novamente as redes. Irmão, vai acontecer algo muito maravilhoso aqui, muito tremendo, porque Jesus, após ser batizado por João Batista, ele começa o seu ministério efetivamente. Ele começa a pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. E ele está passando junto ao lago de Genezaré. Não é um mar, é um lago de 12 metros de largura por 20 quilômetros de extensão. É um pequeno lago. Jesus está caminhando às margens desse lago, e justamente no horário que Pedro tinha acabado de chegar, irmão, da noite inteira sem pescar, estava Pedro, Tiago, João, e tinha outros pescadores ali. Pedro era um pescador profissional, vivia da pesca comercial, daquilo que ele apanhava naquele lago. Mas aquela noite, para Pedro, Tiago, João e os demais pescadores, foi uma noite frustrante, foi uma noite angustiante, foi uma noite de desistência, porque eles não conseguiram nada. E quando chegaram de manhã na beira do rio, do lago, a sua fisionomia, o seu estado era de derrota, porque não tinham apanhado nada para sua família, não tinham apanhado nada para negociar no comércio local, para vender e para ter o sustento para sua casa. E eles estavam lavando as redes, irmão, com quem está dizendo assim: eu estou desistindo, eu parei,
Eu passei a noite tentando, buscando, jogando a rede, insistindo. Fui nos melhores lugares, porque eu conheço o rio, sou pescador. Eu entendo de peixe, entendo de rio, entendo de água. Mas o problema é que não deu. Essa noite não funcionou. O rio, o mar não estava para peixe. E literalmente, ele estava lavando as redes. Já tinha apoitado o barco na beirada do rio, para ir embora para casa, para informar para sua família que hoje não tem peixe. E Jesus, irmão, vem passando bem nessa hora. Como é interessante quando Jesus passa em nossas vidas, em muitos momentos de frustrações. É interessante que quando eu e você estamos tentando na vida, irmão, estamos tentando, buscando, insistindo, porque nós temos que insistir mesmo. Estamos lá, batendo na porta, estamos ali procurando, fazendo a nossa parte. Era o que Pedro, Tiago, João e os demais estavam fazendo. Mas aquela foi uma noite frustrante. Aquele foi um dia angustiante, porque não deu certo. Mas eu sei pescar, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento de causa, mas não deu certo. E é tão complicado quando você se frustra, irmão, naquilo que você sabe. Quando você se frustra naquilo que você sabe fazer. E aí vem aquele sentimento de impotência. Você diz, poxa, mas eu sei pescar, eu entendo disso. Por que não aconteceu? Por que justamente na minha área, no lugar que eu entendo, não aconteceu, não deu certo? E Jesus passa justamente nesse lugar, irmão. Passa justamente nesse dia, nesta hora, neste momento da frustração, neste momento do desânimo. Olha o que vai acontecer aqui, irmão. Quero que você pegue isso para você nessa noite, o seu espírito nessa noite, essa palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha que Jesus está caminhando, anunciando o reino, e tem uma multidão apertando Jesus pelos milagres. Tem uma multidão apertando Jesus para multiplicar o pão. Tem uma multidão apertando Jesus para ver o morto ser ressuscitado. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra, eles tinham sede de Deus. O texto diz: Jesus estava junto ao lago de Genezaré e viu estar junto 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Esse era o cenário que Jesus encontrou na sua caminhada: uma multidão apertando, sedenta pela palavra, e pescadores frustrados à beira da margem do rio, lavando as suas redes, desistindo, com o barco vazio, rede sem nada. E Jesus para naquele ambiente, irmão. Todo o ambiente de frustração que Jesus para, o ambiente é mudado. Todo ambiente de derrota onde Jesus para, o ambiente é transformado. Todo ambiente de desilusão, de angústia, de dor, de escassez, aonde Jesus para, o ambiente é transformado pela glória de Deus. Jesus parou e contemplou aquele cenário. E Jesus entra no barco de Pedro, irmão. E ele diz: olha, faz o seguinte, afasta um pouquinho o barco para dentro da água. Afasta um pouquinho o barco. O texto diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O versículo 3 diz isso. É interessante, Jesus entra no barco e ainda pede: afasta um pouquinho aí, eu preciso ficar ali no limite da água. E de dentro do barco de Pedro, dentro do lugar da frustração, dentro do lugar da derrota, da tristeza, aonde ele insistiu a noite inteira e nada aconteceu, Jesus se assenta e começa a anunciar as grandezas do reino de Deus, e começa a falar de Deus, e começa a falar das coisas de Deus, e começa a anunciar o céu naquele lugar. E a multidão está sedenta ouvindo a voz de Jesus. Pedro, Tiago e João e todos os demais estavam ouvindo a voz de Jesus. Neste momento esses homens não eram apóstolos. Neste momento esses homens não eram discípulos ainda. Eram pescadores vivendo a sua vida cotidiana. Jesus está fazendo algo novo, irmão. Ele entrou no barco da nossa vida.
Amém? E ele começou a pregar o reino de Deus. As coisas vão mudar em nossa casa, elas vão mudar em nossa família. Um milagre vai acontecer de maneira tão extraordinária que muita gente não vai acreditar. Jesus está pregando, está anunciando e está contemplando o cenário. Quando ele encerra as suas palavras, a Bíblia diz no versículo 4: e quando acabou de falar. Você percebe que Jesus prioriza, irmão, a palavra? Você sabe que tem igreja que não prioriza a palavra, né, irmão? Mas Jesus prioriza a palavra. Primeiro vocês vão ter que ouvir o que eu tenho a dizer, porque o que eu tenho a dizer é mais importante do que aquilo que você necessita, ou quer, ou deseja. Jesus não está falando nada mais, nada menos do que do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que, e ele acabando de falar, disse a Pedro. Jesus se volta para Pedro, que estava ali próximo, e ele disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei que hora, irmão, que Pedro foi para o mar, que ele foi para aquele lago, se foi 10 da noite, se foi 11 da noite, se foi meia-noite. Eu sei que a Bíblia diz que ele passou a noite inteira tentando pescar alguma coisa, e ele não conseguiu nada. E agora estava no momento de ir embora dormir, porque afinal de contas estava cansado, desistindo. E Jesus se volta para ele após pregar a palavra de Deus. Irmão, você já viu na Bíblia que todas as vezes que Jesus entra na sinagoga, ele entra para ensinar? Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus entrava na sinagoga para ensinar. Jesus, quando estava diante da multidão, ele estava para ensinar. Quando ele chegava diante de alguém que estava doente ou enfermo, ele ensinava. A consequência do ensino de Cristo é um milagre na minha e na sua vida. A consequência do ensino da palavra de Jesus é provocar uma explosão de glória em nossa casa, em nosso coração, em transformar a nossa realidade interior, a nossa forma de ver, de pensar, de ser, é transformar-nos em novas criaturas. Jesus se volta para Pedro, irmão, após acabar as suas palavras, e diz: Pedro, pega o barco, faze ao mar alto. Olha só, versículo 4: e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Pedro disse: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus, eu não sei quantas vezes eu lancei a rede, e todas as vezes que eu lancei não aconteceu nada. Eu vasculhei esse rio, esse lago a noite inteira, fui no canal, fui na parte mais rasa, eu fui em todos os lugares, não aconteceu nada. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, por um momento, irmão, ele simplesmente olhou para o fracasso. Pode ser, irmão, que nós olhamos muito para o fracasso, e por causa disso desistimos muito rápido. Mas Pedro disse uma palavra que eu e você temos que dizer quando nós ouvimos a voz de Jesus, irmão: mas por que mandas? Por que mandas? Por que mandas? Lançarei a rede. Por que manda, Jesus? Porque é você que está dizendo, é o Senhor que está mandando. Por que mandas, então eu lançarei a rede. Olha, irmão, pare e pense comigo. Está um pescador profissional na beira da praia, na beira do rio, frustrado depois de uma noite sem sucesso. Aí chega um rabino, irmão, aí chega um mestre, aí chega um homem santo, um pregador da palavra, começa a pregar a palavra e depois fala assim: ó, vai lá, volta lá no mar, lança a sua rede. Pedro podia dizer assim: você está de brincadeira, você não entende nada de peixe, você não entende nada de pescaria, nada de rio, seu negócio são as coisas santas, é a palavra de Deus. Pedro não questionou isso, irmão, ele simplesmente obedeceu. Como é bom quando eu e você obedecemos a Deus. Como é bom quando nós obedecemos a Deus. Irmão, obediência é sinônimo de vitória. Obediência é sinal de glória. Obediência é sinal de bênção.
porque manda Jesus. Eu vou deixar a minha dor aqui um pouquinho de lado, eu vou deixar a minha tristeza um pouquinho de lado, vou deixar a minha frustração um pouquinho de lado, a minha desistência um pouquinho de lado. Eu vou acreditar naquilo que o Senhor está dizendo, eu vou acreditar na tua palavra, eu vou acreditar porque é o Senhor quem está mandando. Eu vou deixar o que eu penso de lado, eu vou deixar o que eu acho de lado, e eu vou na tua palavra. E Pedro, irmão, ele vai ao mar alto. Verso 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. 7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, que quase afundavam. Pedro vai, irmão, e lança a rede. Simplesmente o que vai acontecer, mediante a obediência à palavra de Jesus, os peixes vão aparecer, irmão. A bênção vai chegar, a porta vai ser aberta, o milagre vai acontecer. Porque se eu estou ouvindo o que ele está dizendo, e se por um momento a minha alma até ainda questiona, mas eu fiz isso a noite inteira, não deu certo, mas porque o Senhor está mandando, então eu vou fazer. E se eu creio mais na palavra de Deus do que no meu coração que é enganoso, se eu creio mais na palavra de Deus do que naquilo que os homens dizem, mas eu prefiro crer naquilo que está escrito, porque saiu da boca de Deus. Pedro acreditou no que Jesus disse, mesmo frustrado, mesmo desanimado. Pode ser que você esteja aqui nessa noite desanimado, pode ser que você entrou frustrado ou frustrada, pode ser que você entrou desacreditado, porque você tem batido e não tem sido aberto, você tem buscado, desejado, não tem encontrado. Mas nessa noite Jesus está passando aqui, irmão, no nosso meio. O barco é a sua vida, o barco é a sua vida. E quando você permite que Ele entre no seu barco e você não questiona, e quando você permite que a sua vida seja uma plataforma para o anúncio do reino, quando você permite que o seu coração seja um lugar onde Ele possa falar, e falar abundantemente aquilo que Ele quer, quando você permite que a sua alma seja um lugar de repouso para os pés de Jesus, onde Ele para anunciar as grandezas de Deus, algo novo vai acontecer, irmão. Eu estou falando profeticamente nessa noite, algo novo vai acontecer por esses dias em nossas vidas, porque nós permitimos que mesmo diante da frustração, mesmo diante da aparente derrota, quem tem a última palavra, como foi dito aqui nessa noite, é Deus, irmão. Quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus. Aleluias. Jesus entrou no barco, irmão, estava falando de coisas grandes. Coisas grandes. A Bíblia não registra o que ele disse, mas eu sei que quando Jesus abria a boca, ele abria a boca para anunciar coisas grandes. E da vida de Pedro, do barco de Pedro, do lugar da frustração de Pedro, Jesus estava anunciando grandezas. Jesus estava falando de algo sobrenatural. E quando ele diz: Pedro, pega o teu barco, volta para o rio. Eu disse: Senhor, mas nós já fizemos, já não deu certo. Mas porque o Senhor está mandando. Eu estou ouvindo o que o Senhor está falando. Eu fiquei ouvindo aí o que o Senhor estava falando. É tremendo isso aí, o que o Senhor está falando. Porque o Senhor está mandando, então eu vou fazer. Ô irmã, é Deus quem está mandando nessa noite. Se você quer a resposta de Deus, é Deus que está mandando. É Deus que está mandando. Vá no mandado de Deus. Vá pelo mandado de Deus. E Pedro foi, irmão. Frustrado? Foi frustrado. Entristecido? Foi entristecido. Mas foi debaixo de uma ordem do Criador. E quando ele lança as suas redes, o peixe, irmão, que ele não pegou a noite inteira,
veio tudo para a rede dele naquela hora. Jesus fez surgir um cardume bem onde ele lançou a rede. Jesus fez os cardumes virem quando o barco chegou e ele lançou a rede sem ver, e a rede abraçou uma quantidade enorme de peixes. Se pegarmos a palavra de João capítulo 21 verso 11, se não me engano, eram 153 peixes grandes, que ele teve que fazer sinal para os seus amigos que estavam um pouco distantes para vir ajudar. E foi tão poderoso aquilo que aqueles peixes encheram o barco de Pedro e encheu o barco dos outros, Tiago e João e os outros que estavam com eles. E os barcos quase afundavam, porque o milagre que Deus faz, Ele faz com poder e com glória. A bênção que Deus derrama é sem medida, ela é transbordante, e o milagre que acontece em sua vida toca a vida de todo mundo que está ao redor. Pedro chamou eles, eles vieram, irmão, encheu os barcos de todos. E a Bíblia diz, o versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ausenta-te de mim, porque eu não presto, Jesus. Eu sou um pecador, eu não mereço o que o Senhor está fazendo na minha vida. O Senhor não sabe quem eu sou. Irmão, Jesus entrou no barco do Pedro, não perguntou se ele era pecador, não perguntou quem ele era, não perguntou se ele era um mentiroso, um enganador, um adúltero, não perguntou para ele. Jesus entrou no barco dele e começou a pregar o Evangelho. E tem mais, Jesus ainda fez um milagre na vida dele. Jesus não disse: Pedro, agora você muda de vida, deixa de ser esse Pedro mentiroso, enganoso que você é, e agora passa a ser um homem de Deus. Não. A Bíblia diz, irmão, que Pedro, vendo Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, irmão, vai acontecer duas coisas: um milagre em nossa casa e uma mudança e um milagre em nossa própria vida, porque nós reconheceremos quem nós somos diante da glória daquele que entrou em nossa casa. Não precisa ninguém dizer para você: olha, Jesus é santo, Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele faz um milagre. Você mesmo percebe, porque Ele entrou no seu barco, Ele fez um milagre na sua vida, e você mesmo sente quem Ele é. Pedro olhou para Jesus e disse: esse só pode ser o Filho de Deus. Eu creio que interiormente ele disse: só pode ser o Filho de Deus. Ausenta-te de mim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço estar aqui perto de Ti. Estar diante de Jesus, irmão, é reconhecer quem nós somos: pecadores. Pecadores que precisamos de um Deus que é santo. Quando temos um encontro verdadeiro com Ele, quando Ele entra no barco da nossa vida, diante das nossas frustrações, nós reconhecemos quem nós somos. Porque os peixes não foram pela força do braço de Pedro, os peixes vieram pela generosidade, pela bondade e pela glória de Deus naquele dia. Irmão, pode ser que o choro dure uma noite, dure 2 noites, uma semana, um mês, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. E foi naquela manhã que Pedro entendeu o que é a vida. Foi naquela manhã que Tiago, João e os pescadores entenderam o que é a vida. Ninguém precisou dizer, a própria presença de Jesus os convenceu naquele dia. Eles voltaram para a praia e Pedro se prostrou aos pés de Jesus, porque a Bíblia diz no verso 9 que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Significa, irmão, que uma pesca dessa nunca aconteceu. Uma bênção tão grande dessa nunca aconteceu. Pedro pescou muitas vezes na sua vida,
tirou muitos peixes daquele lago, mas com Jesus não. Com Jesus é diferente, irmão. Com Jesus a rede começa a querer romper, mas não rompe, hein? Não rompe, porque o que Deus faz, Ele faz com segurança. Sozinho não enche, mas com Jesus transborda, e os barcos quase afundavam diante de tanto peso de bênção na vida daqueles homens naquele dia. Será que nós temos permitido, irmão, que Jesus fique no nosso barco? Olha aqui, estamos no mar da vida, ó, no mar da vida, este mundo. Quantas vezes Jesus pôde usar a minha e a sua vida como plataforma dessa grandeza? Às vezes nós queremos ver um milagre, ou nós pedimos pelo milagre em nossa vida. Às vezes estamos frustrados, ou andamos frustrados, desanimados com muitas situações na vida. Mas hoje Jesus está falando para mim e para você, irmão, de coisas grandes. Ele está entrando aqui no nosso barco nessa noite. Ele está dizendo para você: olha, volta lá no lugar da frustração, volta lá no lugar da derrota, volta lá no lugar onde você não conseguiu. Eu vou honrar a sua fé. Eu vou honrar a sua fé. Eu vou mostrar para você que do meu jeito dá, do seu jeito não dá, mas do meu jeito dá. Eu sei onde que o peixe está, e mesmo que o peixe não esteja, eu faço ele estar. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, irmão, que esse lugar de frustração vai se tornar um lugar de glória, um lugar de bênção, um lugar de vitória na sua presença. Mas o que é mais interessante em tudo isso, irmão, não é só os peixes, não é só a grandeza que Deus está fazendo, não é só o milagre que Deus está fazendo, porque Jesus entrou para fazer o quê? Ele entrou para pregar a palavra. Tinha gente faminta para ouvir, não era para receber milagre. Tinha gente querendo ouvir Jesus, irmão. Ninguém queria milagre, não está no texto, multiplicação. Ninguém queria que Jesus fosse mandar Pedro lá para resolver pegar os peixes agora. Eles queriam ouvir as palavras de Deus. Eles apertavam Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Irmão, tem muita gente aí apertando Jesus por causa de coisas. Tem muita gente apertando Jesus por causa de uma bênção. Tem muita gente apertando Jesus por causa de uma vitória e de uma porta aberta. Mas aquela multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A porta aberta que você precisa está na palavra de Deus. O pão que você precisa está na palavra de Deus. O milagre que você precisa está na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. O diabo disse: tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes você não tem um pão hoje, irmão, você tem a palavra. A palavra provoca o pão na sua vida. A palavra provoca o milagre na sua vida. Eles queriam ouvir a palavra de Deus e apertavam Jesus por isso. E eu fico vendo hoje, irmão, quantos apertam Jesus, mas não por isso. Por que é que nós viemos aqui nessa noite? Nós viemos aqui para dar ou para receber? Nós viemos aqui para entregar ou para receber? O que é um culto na presença de Deus? O que é culto, irmão? Culto é sacrifício, entrega. Sabe quando que o culto começou? O culto começou na Páscoa. Lá no Egito, dentro do Egito, o culto começou.
Um dia eu estava orando e disse: Senhor, quando que foi que começou o culto? É claro que o culto já tem no céu, Deus já é adorado eternamente. Mas eu digo na terra, quando que começou o culto? E eu fui buscar na Bíblia, onde foi que começou o culto? Foi com Abraão? Foi no Éden? Será que foi com Adão no Éden? Será que foi com Abel, com Caim, quando ofereceram o sacrifício? Será que foi com Noé, quando também depois saiu da arca e ofereceu o sacrifício? Não. Quando foi que começou o culto na Bíblia? Quando Deus liberta o povo do Egito. Quando Deus envia a última praga que mata todos os primogênitos na terra do Egito, mas livra os filhos de Israel, porque o sangue estava posto no umbral das portas, a morte não podia entrar. Mas por que o sangue estava lá? Porque houve um sacrifício, um cordeiro morreu, uma aliança foi feita, um pacto foi feito, e Deus guardou os seus filhos. Um culto foi estabelecido naquele dia. Irmão, eles adoravam vários deuses, mas naquele dia eles fizeram uma aliança com o único Deus. O cordeiro morreu, e o sangue foi o sinal da proteção na porta dos israelitas, dos hebreus. A morte não entrou. A morte e a miséria não entram na casa daquele que serve verdadeiramente a Deus. Aleluias. E aí o Senhor passou, executou o seu intento. E quando eles disseram para os filhos deles: olha, quando vocês forem adorar a Deus, lembre-se, este é o culto que nós entregamos a Deus. O Senhor passou no Egito e executou o seu intento. Quando vocês forem anunciar aos seus filhos, diga a ele: este é o nosso culto que nós entregamos ao Senhor. Um sacrifício foi feito. Anos depois, séculos depois, o próprio Deus se encarna e vai à cruz por mim, por você. Este é o culto perfeito. Este é o sacrifício que lava, que purifica, que nos redime da perdição eterna. Jesus morre na cruz e nos livra, nos liberta para Deus. Agora o apóstolo Paulo vem em Romanos capítulo 12 e versículo 1 e 2, ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que no verso 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós entramos aqui nessa noite para oferecer o nosso culto a Deus. E o que ele está dizendo? Ele está rogando para a igreja: pela compaixão de Deus, apresente o seu corpo, apresente a sua vida, quem você é, que você seja um sacrifício, entrega, rendição, quebrantamento, reconhecimento. Que você e eu sejamos um sacrifício vivo. O sacrifício morre, irmão, o sacrifício se acaba, vira cinza, mas eu e você entramos aqui para sermos um sacrifício vivo, um sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto da nossa razão. Eu sei por que eu estou aqui nessa noite. Vocês sabem por que você está aqui nessa noite? Eu sei por que eu vim aqui nessa noite. Eu vim aqui para uma entrega, para uma rendição, para ofertar o culto a Deus. Este é o sacrifício, este é o culto da razão, porém que na minha entrega e na sua entrega se transforma em fé, se transforma em fé que vai operar o milagre, que vai operar a transformação, a abundância em nossas vidas.
Quando Jesus prega do barco de Pedro, irmão, Ele está fazendo um culto. E você acha que ouvindo a palavra de Deus as coisas não começam a mudar em nossa vida? Irmão, 8 meses antes de nos convertermos, 8 meses antes, ouvimos a palavra de Deus durante 8 meses. Os irmãos pregavam o evangelho, irmão, e eu e a pastora fechava a porta na cara deles. Eles falavam: olha, eu vou lá amanhã na sua casa, tá? Eu falava: tá, pode ir. Quando eles chegavam, a gente ficava quietinho, apagava a luz, fechava a porta como se não tivesse ninguém, irmão. Aí os irmãos batiam na porta e insistiam, falavam: meu Deus, eles saíram, né? Eu estava lá dentro. Aí eles usaram outra estratégia: não vamos avisar mais, vamos chegar de surpresa. Aí chegava de surpresa, pegava a gente lá. Por isso que é bom o pastor de surpresa na casa dos irmãos, irmão. Hoje fica esse negócio: manda um zap, pastor, avisa aí que vai vir, porque não quer que o pastor chegue e vê as panelas voando, irmão. Aí os irmãos chegavam. Falei: poxa vida, pegaram a gente hoje, não vai ter jeito. Entra, irmão, entra aí. Ficava, irmão, ficava. E ficava, e ficava. E a palavra de Deus ia entrando. A palavra de Deus ia entrando. E a gente não querendo. Mas o Espírito Santo ia falando. E a gente não querendo. Mas o Espírito Santo ia comunicando a vontade de Deus. E a gente não querendo. Aí de vez em quando colocava uma pregação para assistir. E os anos e os meses passaram. Até que um dia eles vieram e fizeram um convite para ir à igreja. Nós fomos à igreja. Mas o convite para aceitar a Cristo, para se confessar diante de Jesus, foi dentro da minha casa. Pastor, o que é entregar a vida para Jesus? É entregar a vida para Jesus, irmão. É falar assim: Jesus, eu sou teu e o Senhor é meu. Aí então, para virar crente, agora para ficar vindo para a igreja e ficar com a Bíblia, também, irmão. Quando os irmãos vieram e perguntaram: vocês querem confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei: para que isso? Qual é a necessidade disso? Virar crente? Para quê? Para você ir para o céu quando você morrer, para você não ir para o inferno, para a sua vida mudar, o seu coração mudar, para você ser feliz na alma, para você ter paz. É para você começar a ver coisas maiores. É para você conhecer o seu pai. Sabe quem é o seu pai? Não é o seu pai lá não. Você conheceu o seu pai. O pai que Jesus tanto falou. O pai que está nos céus. Lembra quando ele ensinou a gente a orar? Falou assim: olha, nós temos que buscar o Pai nosso que está nos céus. É o seu pai, você precisa conhecer ele aqui. Não é conhecer ele aqui porque alguém falou. Conhecer ele aqui na intimidade. Ah, não pense que vai ser um mar de rosas. Não, o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, mas pelo menos você vai melhorar por dentro. Sabe por quê? Porque Jesus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar nas suas crises, vai te ajudar nos seus problemas, nas suas dores. O Espírito Santo vai guardar o seu coração e a sua mente. Você vai saber viver melhor com Ele. Aí eu disse: então tá bom, se é para ser assim, é melhor assim, vai ser bom para mim. Mas eu não vou ter que ficar dentro da igreja não, né? Ele vai querer que eu fique indo lá na igreja, ficar lá com a Bíblia. Irmão, mal sabia eu não vou ter que ficar indo lá nos cultos, que ali aquela coisa, crentaço com a Bíblia na mão. Não, aceita Ele. Aí eu falei da boca para fora: irmão, tá bom, irmão, eu aceito então. Tanta insistência, irmão, 8 meses já, não estava aguentando mais. Aí a pastora ficou quietinha do lado assim: não aceita, não aceita, não aceita. Eu falei: já aceitei, pronto. Terça-feira, não me lembro o dia do mês, mas era uma terça-feira. Terça para quarta-feira, quando foi na quarta-feira de manhã, eu acordei diferente. Aí não pergunta como foi essa diferença, não pergunta, porque eu não sei explicar, foi diferente. Acordei diferente. Aí eu falei assim: o que está acontecendo comigo? E eu acordei diferente hoje. Eu estou com um sentimento diferente. Eu não tinha pensado nada daquilo, irmão. Simplesmente naquele dia que eu falei: tá bom, eu aceito. Depois de tantos dias, olha só o poder da palavra de Deus, irmão.
Você pensa que você está ouvindo louvores na sua casa, louvores de Deus. Quando você está lendo a palavra, assistindo uma ministração, que Deus não está falando com você, que o Espírito Santo não está falando no seu interior, Ele está comunicando na sua alma. Eu estava ouvindo, nós estávamos ouvindo, e Deus estava falando, enchendo, e nós não estávamos percebendo. Até que um dia eu abri a minha boca e disse: tá bom, eu quero, eu aceito. Foi a gota d'água para o Senhor entrar, irmãos, tomar conta da casa. Agora essa casa é minha. Agora essa casa é minha, porque você declarou, você abriu a sua boca, você confessou: a partir de agora eu tomo posse da sua casa, eu entro na sua vida e mudo a sua história. Aleluias. E o Espírito Santo entrou e tomou conta da casa. No outro dia eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E depois que o irmão foi explicar para mim, falou assim: irmão, agora você é irmão, meu irmão. Agora você é de Deus e Deus é de você. Agora as coisas vão mudar. Você vai começar a ver os anjos subindo e descendo. Você vai começar a ter revelação e visão. Você vai começar a entender a palavra que você está ouvindo, as revelações que estão chegando. O Espírito de Deus entrou na sua vida para fazer uma mudança extraordinária. Você nunca mais vai ver a vida do jeito que você sempre viu. Você vai ver diferente, porque Deus está dentro de você. Irmão, era o que estava acontecendo na vida de Pedro, na vida de Tiago, de João, de todos aqueles naquele dia. Não era só uma pesca. Você está achando que era só um milagre dos peixes? Pedro foi impactado pela glória de Jesus. Jesus não fez uma oração por ele, não, repreendendo o demônio, libertando ele, não. Pedro, quando se deparou com o milagre e ele entendeu, foi ele que mandou eu vir aqui. Olha o que aconteceu mediante a ordem dele. Se isso aconteceu mediante a ordem dele, o que não vai acontecer se eu viver com ele? Quando Pedro volta, irmão, e chega diante de Jesus, ele cai aos pés de Jesus, diz: Senhor, eu não presto. Olha quem eu sou um pecador. O que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não mereço isso, eu não sou digno disso. Nós não somos dignos, irmão, mas pelo Espírito de Deus Ele nos faz digno. Nós não somos dignos, mas pelo sangue do Cordeiro nós somos. Pedro disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas 5:8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: declaração, reconhecimento: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus, eu reconheço quem eu sou, mas eu também reconheço quem o Senhor é. O Senhor é santo e eu sou pecador. O Senhor é puro e eu não presto. Versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, Jesus disse: não temas. Com a sua condição eu sei lidar. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não presto, eu não mereço. Não temas, porque com relação a isso eu vou resolver. Ausenta-te de mim, porque eu não sou digno. Não temas, porque com relação à sua dignidade eu resolvo. De agora em diante não será mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. Eu vou mudar o seu endereço, eu vou mudar o seu estado, eu vou mudar a sua condição, eu vou mudar a sua vida, o seu horizonte. A Bíblia diz que quando Jesus disse isso a Pedro, o verso 10: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
Pedro pegou o barco dele, irmão, as redes, empurrou para cima da terra, jogou as redes lá dentro, levou os peixes para casa, vendeu o que tinha que vender, deu para a família o que tinha para dar e começou a seguir Jesus. Porque o que Deus tem na minha e na sua vida é muito maior daquilo que eu e você pensamos. Pedro podia pensar que aquela era a vida que Deus tinha para ele. Você pode pensar que essa é a vida que Deus tem para você, mas o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós pensamos que é. Jesus disse: de agora em diante serás pescador de almas, de homens. Jesus estava dizendo: eu tenho um propósito na sua vida, tenho um chamado para você, eu tenho uma causa para você, eu tenho algo grande para você. O que eu estou fazendo é só para você entender qual é a sua condição. O que eu estou fazendo é só para você compreender um pouquinho de quem eu sou. Pois o que eu tenho através de você é muito mais do que aquilo que você pensa, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus planos são maiores do que os teus planos. Pedro deixou o barco, irmão, mas o barco é o lugar da provisão, pastor. O barco era o lugar onde ele vivia, onde ele trazia o sustento para a casa dele. Irmão, há 21 anos nós deixamos tudo para seguir Jesus. Aí quando foi em 2010, aí nós deixamos tudo mesmo, irmão, porque até em 2010 ainda tinha barco para pescar. Aí em 2010 Jesus passou mais uma vez e falou assim: agora você vai deixar tudo para ser pescador de homens. Aí nós pegamos o barco, irmão, jogamos na terra, jogamos as redes, nem olhamos para trás, para poder fazer a vontade de Deus. Quero que você entenda isso nessa noite. Entenda, irmão, que Deus está me chamando e chamando você. Os peixes, irmão, são consequências de viver com Ele. A honra é consequência de viver com Ele. Pedro na hora não estava entendendo nada, mesmo com a frustração ele foi na ordem de Jesus, e ele viu que obedecer é melhor, irmão. Ele viu que obedecer à voz de Jesus é bom. Eu não sabia anos atrás que era bom, irmão, até obedecer, até ouvir e passar a caminhar com Ele, para poder desfrutar daquilo que Ele tem para a minha vida e daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Que nessa noite você possa contemplar esses peixes, mas mais do que esses peixes, dessa rede que está sendo lançada, como um milagre, como uma bênção, como uma provisão, que você possa entender que Jesus está te chamando para esse caminho de milagre, para esse caminho do reino de Deus, para prosperar, em ganhar almas, em não pescar peixes físicos, mas ser um pescador de almas nessa terra, a levar homens e mulheres para o reino de Deus. O nosso propósito é trazer homens e mulheres aos pés do Senhor Jesus. Anos atrás nós relutamos com isso, mas o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, para vivermos na sua presença. Eu quero ver nessa noite, no nome de Jesus, querido, esse milagre sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas mais do que esse milagre de grandes peixes, que eu e você, todos os dias, ao nos depararmos com o milagre de Deus, nós possamos olhar para nós, para não esquecer quem nós somos, e que esse espanto que Pedro teve possa ser em nossas vidas, de quem Jesus é, de quem Ele é para mim e para você. E se você está angustiado, se você está entristecido, ou se você está frustrado ou frustrada, eu tenho certeza que Deus
está provocando um milagre na sua casa nessa noite. Creia naquilo que Deus está falando. Creia na palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, irmão. Ela não voltará vazia. O Senhor está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Nessa noite que o Senhor preparou, Pai. E eu sei que a tua presença, a tua pessoa bendita está aqui nesse lugar. A tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. É uma espada de dois fios que vai entre juntas e medulas nessa noite, que divide a alma e o espírito, Senhor, e provoca mudança, e provoca restauração, libertação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o coração aflito que vem diante do teu altar nessa noite, eu peço, Espírito de Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha abraçar no íntimo e te mostrar, Deus, como real, como mostraste a mim um dia a tua realidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim como Pedro aquele dia, lá na margem daquele rio, reconheceu o Senhor, o espanto se apoderou dele, porque estava diante da tua glória. Assim, Pai, na vida do teu filho e da tua filha nessa noite, se cumpra esta palavra, que o temor do Senhor, que a presença do Senhor, Pai, possa, Deus, inundar os seus corações, e que eles possam ter um encontro genuíno e verdadeiro com a tua presença. Visita o interior, Espírito Santo, só onde o Senhor pode ir, Pai. Visita lá o íntimo da alma, Senhor, as frustrações, tristezas, chateações, porque Tu és um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que abre porta e provoca um milagre. Cada coração nessa noite que se entrega ao Senhor, que se rende ao Senhor, nós cremos na Tua palavra e recebemos das Tuas mãos o milagre. Recebemos do Senhor, ó Pai, a direção. E nada, Senhor, que está lá fora, e nenhum problema e nenhuma dúvida nos tirará desta convicção. Assim confirma a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho